Estamos voltando. Queremos pedir desculpa a todos, pois passamos por problemas técnicos aqui na rádio, mas os nossos amigos já solucionaram. E a tecnologia tem isso, né, Sidney? Ela é excelente, mas quando dá problema... Como tudo na vida, é apenas um reflexo do ser humano a tecnologia. O ser humano mesmo. é falho, a tecnologia é falha. Mas não deveria ser, né? Então, aí que nós vamos chegar. Bom, nós estávamos falando sobre o dia de hoje, que no nosso país comemora o dia da Santa Padroeira, que é a Aparecida. E é interessante a gente contar um pouquinho da história, né, da Aparecida do Norte, né, que eles falam, não é isso? Eu sei alguma coisa. Então, eu andei lendo, por volta de 1800, né, parece que uns pescadores estavam tentando pescar e não conseguiam pescar. Daí puxaram a rede e encontraram a imagem. Era feita em terracota, parece. Só que sem cabeça. Daí jogaram de novo a rede e conseguiram a cabeça. Daí parece que ela ficou 12 anos na casa de alguém que encontrou essa imagem e tal. E foi indo, e as pessoas foram chegando e foram acontecendo alguns milagres. E até parece que a princesa Isabel esteve lá e várias pessoas famosas da época e ilustres, até que em 1980 que foi feita aquela basílica, não foi isso? E o Papa esteve aqui fazendo as encomendas da Basílica, não é isso? Eu até pesquisei na internet sobre isso. Sua festa litúrgica é celebrada em 12 de outubro, um feriado nacional no Brasil, desde 1980, quando o Papa João Paulo II consagrou a Basílica, que é o quarto santuário mariano mais visitado do mundo, capaz de abrigar até 45 mil fiéis. Olha que maravilha, não? 45 mil fiéis juntos ali, emanados, né? Gastando, comendo, comprando. Não, e sem falar que nós vamos chegar lá, né? Porque da existência de tantas igrejas, né, e essas coisas. Bom, eu estava comentando com vocês sobre alguns autores que mudaram a minha vida, porque eu sou uma pesquisadora e eu busco informações, eu tenho dúvidas, eu vou pesquisar, eu nunca fui uma pessoa de aceitar as coisas porque dizem para mim que as coisas são como são, e acredito que todo mundo tem dúvidas, só que as pessoas não costumem buscar, né, a resposta para as dúvidas. E quando você vai buscar resposta, a sua mente se abre e tal. E uma das questões que eu, como gosto muito de estudar a ufologia, eu acabei chegando a descobrir isso, né? A questão das aparições marianas que acontecem em todo mundo. Em todo mundo, acontecem outros tipos de aparições também, mas o que mais acontece são as aparições marianas, que são chamadas aquela santa, né, que as pessoas veem bonita. Nem todos veem, né, são escolhidas pessoas. E no livro... Alguns fenômenos todos veem. Sim, mas a própria imagem nem sempre todos veem, são só alguns escolhidos. E no livro Las Aparições Marianas de Salvador Freixedo, ele dá algumas características dessas aparições, né? Que normalmente acontece em todas as aparições, né? Com algumas poucas diferenças e tal. Ele fala que traz pequenas explosões ou zumbidos. Começa a aparecer uma forma, né, que não dá para você definir o que é, que ela vai mudando até que aparece uma figura humana e que demora ainda, leva mais um tempo, aparece a figura de uma senhora belíssima, envolta em um manto, ou algumas vezes em véus, flutuando no ar. E normalmente é num lugar distante, né, onde não tem muitas pessoas, com muita vegetação, muita natureza, muitas árvores, perto de água. E ela normalmente tem nas mãos algum tipo de luz.
E os videntes, né, que essas pessoas que dizem que veem essa imagem, são chamados de videntes, né? Eles começam a falar, né, o que está acontecendo e vamos chamar esse ser que essas pessoas veem e acreditam que é realmente a Virgem Maria, né? Que é a mãe de Jesus, né? Basicamente, todas essas aparições aí é da Virgem Maria. Bom, ela se diz. Sim. Se chama, ela se autoproclama, esse ser se proclama como Virgem Maria. E é interessante que nessas aparições é sempre para pessoas, vamos falar assim, que não tem nenhum tipo de instrução, são pessoas humildes, pouco instruídas, que normalmente não fizeram, vamos dizer assim, uma faculdade ou prolongaram mais os estudos. Sítio, né? Pessoas que vivem no meio do mato, né? Vamos dizer assim. E aí assim. está o primeiro paralelo com o fenômeno OVNI. Isso. Muitos relatos, nós já falamos aqui, de pessoas que viviam no sítio, muito retiradas e passaram por experiências com OVNIs. Isso, avistamento de OVNIs e abduções. Então eles preferem, né, esses seres, eles preferem aparecer para esse tipo de pessoa. Porque eu nunca ouvi relato que a Virgem Maria apareceu num campus de alguma universidade. Nunca ela vai aparecer. Né? Porque lá também tem natureza, o lago, né? Então, mas ela nunca apareceu no campus de uma universidade. E é interessante isso, né? Por quê? Porque se ela aparecer, ela nem vai aparecer para nós, assim. De jeito nenhum. E daí o Freixedo continua, né? Não porque não queira, né? Porque ela vai ver que é uma furada, vai perder tempo com a gente. Ela vai perder tempo com a gente, mesmo porque eu já mandei mensagens, né? Falando que começou a acontecer coisas comigo quando eu comecei a estudar e a pesquisar. Eles realmente tentaram, né? Tentaram, mas não conseguiram, porque eu cheguei e falei, olha, eu não adoro nada nem ninguém, eu tenho a minha própria maneira de pensar, eu tenho um cérebro, eu consigo ver e enxergar as coisas. Portanto, se você for do bem e se você for querer que eu te ajude em alguma coisa, você pode me procurar. Mas se você não for do bem, se você só quer me usar para o seu próprio adoração, para o seu próprio para o seu próprio benefício, então você nem apareça mais e nunca mais eu vi. Mas as luzes ainda você continua. Não, também. Nunca mais eu vi. Então eles tentam, né? Eles tentam dominar todos, né? Todas as formigas, como eu digo. E Freixedo fala, né, que essa senhora do céu, ela aparece para esses videntes, né? E o que acontece? Esses seres, eles entram assim, tipo, como se eles estivessem em êxtase, né? Eles ficam em êxtase e só eles conseguem ver a imagem e só eles ouvem. Agora, você imagine para uma pessoa que algumas vezes não tem nem televisão, né? Porque está mesmo no meio do mato, mesmo não tem nem televisão, eles não têm acesso à informação, nada. Mas tem uma igrejinha lá, né? A igrejinha está lá falando de Deus, da Virgem Maria, que você é pecador, que você precisa fazer a vontade de Deus e blá, 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 blá. Então, pelo menos essa questão de Deus, da Virgem Maria, eles conhecem. Daí uma pessoa, ela começa a ver a Virgem Maria, né? Então, imagine como que essa pessoa fica, né? Ela fica nas mãos realmente desses seres, e esses seres tomam conta tanto da consciência como do corpo delas. E tem algumas pessoas que elas começam a ter aquelas chagas de Cristo, né? Saía sangue pelas mãos, pelos pés, né? E diz que sofrem muito, porque eles sentem as dores como se realmente estivessem sendo pregados, né? Como diz, né, que Jesus foi. E Freixedo conta aqui do caso de uma mulher que ela era casada, tinha 7 filhos. O nome dela é Amparo Cuevas. Uma mulher simples que vivia lá no sítio também, com a família e o marido. E um dia ela começou a ver as aparições da Santíssima Virgem em El Escorial. E ela foi em outubro de 1988. Essa santa que apareceu, né? Ela disse que teria que rezar pela paz no mundo e pela conversão de todos os pecadores. E que devíamos amar uns aos outros e que
por isso, essa senhora, né, que estava tendo essa visão e tendo a graça, né, de receber esse dom de vê-la, iria passar por muitas provas e muitas dores. E essa senhora realmente sofreu muito, né? Já estava ferrada, né? Já a Ainda vida já mais. estava uma mercadoria, né? Ainda com a aparição da santa para ela, complicou mais ainda. Então, Freixedo conta todo o relato, todo o sofrimento dela, que ela passou, sem falar que ela não teve mais sossego, porque as pessoas iam até ela, né? E queriam que ela fizesse curas. Só que o interessante é que ela fazia realmente milagres. Olha que interessante, chegou ao ponto, esses seres deram tanto poder a ela, que ela apareceu em 2 lugares ao mesmo tempo. Possível. Olha que interessante, né? Daí Freixedo fala que isso não é um milagre, isso é nós ainda não temos esse poder, mas a física, principalmente a física quântica, ela está chegando, né? Ela está descobrindo muitas coisas que antigamente eram consideradas milagres e que hoje já a física prova que é algo real, só que nós seres humanos... Só não temos conhecimento para fazer. Exatamente. E Freixedo, né, que era um padre, ele começou a pesquisar e ele pesquisou o caso dessa senhora, né? Como eu disse, o nome dela é Amparo Cuevas. Quem quiser procurar sobre o caso da Amparo Cuevas está na internet, e também tem o livro do Freixedo, Las Aparições Marianas. E daí o que é essa? Existem milhares e milhares de casos de aparições marianas, né? Tá, quem quiser procurar, é só ir buscar. Mas nós vamos falar do caso dessa senhora que é Amparo Cuevas. Ela sofreu muito na mão desses seres, porque a pessoa ela não tem mais controle sobre ela. A hora que o ser quiser aparecer, quiser usar, eles realmente vão fazer isso, né? Então ela sofria muito, principalmente pelas chagas no corpo e tal. E essa santa, né, uma santa, né, ela é maravilhosa, essa santa. Ela falava que as pessoas tinham que sofrer muito, e principalmente a vidente. Por quê? Porque daí ela ia tirar os pecados do mundo. E Freixedo questiona, né, como esses seres, eles gostam do sofrimento do ser humano, né? E eles gostam que as pessoas sofram, que as pessoas procurem uma solução para os problemas através deles, mas eles nunca ajudaram ninguém, né? Eles ajudam alguns. Freixedo fala assim, quando aparece, por exemplo, num local a santa, ela fala assim pro vidente, aqui você vai construir uma igreja em meu nome. E a ideia é para quê? Para vir mais pessoas para adorar a santa. Esse ser, essa entidade esse ser estranha. Realmente é muito estranho, só que as pessoas nunca pararam para pensar. Então o Freixedo ele fala muito assim que esses seres, veja de Fátima, né, que apareceu para as 3 crianças, Sim, né? em Portugal. Tem a carta, né? E até hoje a gente não sabe o que está escrito lá, mas Freixedo fala que com certeza é uma coisa tão catastrófica que nenhum papa quis falar o que está Deve ser escrito. alguma coisa contra eles também. Contra o papado, né? Que Então, nós já sabemos, existem profecias que dizem que a igreja vai acabar, então... E essas... Não, diz que o último papa lá que o Freixedo fala, ele falou assim, eu não quero esse mensageiro de desgraça. Por isso ele não quis contar o que estava escrito. Então, Mas enfim, esses seres, eles se apresentam, né, desde a história da humanidade, do começo até hoje, da seguinte maneira. Eles assustam as pessoas porque falam de catástrofe, né? Que vai ter muita desgraça. se não fizer o que eles querem, vai ter isso. castigo. Se não fizer oração, se não fizer jejum, se não sofrer no nome deles, em nome de Deus, aqui ela fala muito do hijo dela, que é Jesus, né? Que você precisa sofrer muito pelo meu filho, para que ele possa te ajudar. Que absurdo. Ela fala aqui nesse livro Sem pé nem cabeça. do Freixedo, e ela fala muito mal dos governos e das religiões, né? E fala que o outro lado está cheio de súditos e o lado do filho dela não tem ninguém. É muito interessante, porque essa história dessa mulher realmente tem escrito, né? É relatado e tal, porque foi nos anos 80 que aconteceu, né? Então é relativamente... Recente. É bem recente. Então, Freixedo questiona, por que esses seres querem o sofrimento do ser humano, quer que ele sofra, quer que ele fique adorando a eles, e se você não adorar, você vai passar por muitos problemas e muitas dificuldades, e vai ter uma grandes catástrofes nos mundos. Quer dizer, se você não ferrar de um lado, você se ferrar de outro. Não tem como escapar. Guerras, né? Fala também de guerras e de terremotos, enfim...
todos os que esses seres falam, está escrito na Bíblia, né? No Apocalipse se fala muito sobre esse tipo de coisa. E também fazem profecias que nunca se cumpriram, né? E nunca vão se cumprir. Mas então, o objetivo desses seres, dessas aparições marianas, é justamente o quê? Basicamente, controlar as pessoas, né? Que eles querem ter o controle das pessoas. E algo que o Freixedo descobriu, que é muito interessante, de todos os estudos que ele fez, não só nas aparições marianas, mas em todas essas outras aparições, de todos os outros deuses, e até das fadas, dos duendes, ele fala também dos espíritos, né, que se dizem os espíritos dos mortos. Quem faz tudo isso são esses seres que nos enganam achando que isso é algo bom, mas na realidade é algo muito ruim. Por quê? Porque assim como a maioria das pessoas desse planeta se alimentam dos animais, né? Que para nós os animais não são nada, estão aqui só para nos servir, eles também têm essa mesma ideia de nós. Nós, seres humanos, estamos aqui também para servir a eles e para emanar o quanto mais for possível energias de medo, de ódio, de raiva, ansiedade, Sofrimento em geral. sofrimento, desgraça, etc, etc. Por quê? Parece estranho, mas Freixedo fala, não se sabe por quê, mas Freixedo fala que eles vivem desse tipo de energia. E se você for parar para pensar, o que ele falou tem lógica. Porque como que é o nosso planeta? O nosso planeta só tem essas coisas. É só sofrimento. Só sofrimento. Mesmo quem está, assim, teoricamente, materialmente, é mais bem servido, mais bem abastado, sofre também. Sim. Todo mundo sofre. Então tem todo algo preparado, manipulado, para que as pessoas nunca estejam bem de verdade. Por quê? Porque é interesse deles. E daí Freixedo fala, né, de que durante a história muitas pessoas descobriram isso e falaram, né, sobre isso e foram mortas, né, foram queimadas. E nos nossos dias, né, as pessoas que descobriram isso foram mandadas embora do trabalho, perderam o trabalho, né, perderam até pessoas da família. E Freixedo fala porque é algo muito sério, né? E o livro do Freixedo, também outro livro que eu gosto muito, que é Defendemos-nos de los Deuses, Freixedo fala assim, que no passado e até hoje, as pessoas buscam os deuses, né? Buscam a Deus, cada um na sua religião, e, por exemplo, na Índia tem milhares de deuses, né? Então, as pessoas buscam os deuses porque acreditam que os deuses são bons e que vão trazer coisas boas para eles. Mas o que a história mostra é que não. A história mostra que os deuses, até os dias de hoje, só trouxeram coisas ruins. Mas aí mostra também que o ser humano é bem sem vergonha, né? Porque só vai atrás dos deuses para uma conseguir coisa a alguma mais coisa. porque tem interesse. Então, se estivesse tudo bem, como diz o Marx, que a religião é o ópio do povo, porque se estiver tudo bem, você não vai pensar em Deus. Não, assim como a Europa, né? A Europa está fechando igrejas, né? Onde eram igrejas, hoje é bibliotecas, né? Existem bibliotecas. E é aquilo que eu te falei, eu assisti o programa Espaço em Branco deste sábado, e foi uma entrevistada, uma doutora em História Antiga, e ela revelando que Jesus não existiu, Moisés não existiu, Salomão não existiu, que não existe prova, pelo contrário, existem provas em contrário, e é tudo uma grande enganação, e o povo está aí nessa, né? Pois é. E o pessoal que realmente investiga, os estudiosos que vão atrás, que pesquisam, que vão atrás das evidências, e acabam concluindo que a Bíblia é um conto de fadas, vamos dizer assim. Essas pessoas estão nas universidades, estão estudando, são esclarecidas, mas o povo ainda... Mas a gente vê que, principalmente a Igreja Católica, ela está muito vinculada às pessoas velhas. Conforme essas pessoas forem, com todo respeito, tá? Se tem uma pessoa de idade ouvindo, mas as pessoas de idade tiveram uma mente muito moldada pela Igreja Católica, coisa que não acontece com as gerações mais novas. As gerações mais novas estão muito menos ligadas à Igreja Católica. E o que é a lógica acontecer? Quando essas pessoas forem morrendo, menos ainda fiéis a Igreja Católica vai ter. Tanto é que eles estão querendo modernizar, né? Então, ou eles dão um jeito aí de se atualizar, de botar gay na igreja, fazer casamento, mulher celebrar cerimônia, senão eles vão acabar dançando. E mesmo assim eles vão acabar dançando, porque os dogmas da igreja estão totalmente... Eles não atendem mais a necessidade das pessoas e todo o conhecimento que, queira, quer não, nós temos acesso à ciência e tudo que está aí.
Então, a igreja vai ter que rebolar para conseguir sobreviver, porque do jeito que a coisa está indo, vai desaparecer. Mas o que as pessoas não imaginam, Sidney, é que elas sabem que existe, né? Existe Deus, e que existem os anjos, e que existem a Virgem Maria. Só que eles não sabem que esses seres não são bons. Esses seres são malos, como diz Freixedo. É questão de questionamento. Você tem que ir atrás e pensar o que está acontecendo. E fala assim, faz milagres. E eles têm o poder de cura. Tem mas tecnologia. Então, eles fazem alguns milagres nessas aparições justamente para atrair as pessoas. Entendeu? Eles fazem alguns milagres. Eu fui curado, fui lá naquela igreja tal, fui Manter o curado. controle. Mas não todos. Não. Porque se ele curar todo mundo, acabou o sofrimento. Daí eu não tenho mais dor, daí eu Como não o ser sofro. humano é sem vergonha, não, agora eu tô sarado, a igreja fica para depois, agora eu tô muito bem, obrigado Santinha, agora eu vou curtir minha vida, Obrigado, bailão, Santinha. tem um bailão para mim Você ir. entendeu? Mas você veja bem que eles têm a capacidade, se esses seres realmente quisessem nos ajudar, de trazer cura. E existem também, eu lembro da History Channel, que fala sobre os aliens do passado. Ah, tá, série Aliens do passado. Que eles falam das doenças, que a maioria das doenças que existiam no passado... Eles que trouxeram. Foram eles, esses seres que trouxeram essas doenças para as pessoas, né? Então, você veja bem, nós vivemos num planeta muito, muito louco. Então, Freixedo fala, né? Que as pessoas sempre buscaram a Deus e aos deuses no passado, continuam fazendo isso hoje. Só que no futuro, com a expansão da consciência, quando as pessoas Vocês começarem... deixarem, né? mas eu acredito que sim, porque é evolução, né? Quando as pessoas começarem a evoluir, a entender, eles vão fugir dos deuses. Eles vão ter que se defender desses deuses, né? E Freixedo fala que você tem duas formas, várias formas de você defender dos deuses, mas duas a sua consciência, né? Você tem que estar aberto, Expandir conhecimento, expandir a consciência conhecimento. e o seu caráter. Porque enquanto o ser humano continuar com o caráter, como você O falou... ser humano não presta, sem vergonha, O safado. ser humano vai buscar um Deus porque ele quer ajuda desse Deus, porque se ele Interesseiro. porque se ele estivesse bem, ele não iria, né? Então, você veja o caráter do ser humano, né? Então, a pessoa tem que mudar até a maneira dela pensar. E aquilo que Gasparetto fala, o Osho fala, eu sou responsável pela minha vida. A partir do momento que eu tenho a consciência de que eu sou responsável por tudo de bom que acontece na minha vida, eu não preciso de uma divindade, eu não preciso de um ser superior para me venerar e ficar pedindo esmola, pedindo favor. O que tem é isso, você como ser humano tem a sua independência e você tem que ser esse ser livre. Sim. Né? E as pessoas não são, as pessoas querem se prender, querem se amarrar a um santo, querem se amarrar a uma religião, mas no fundo é um bando de sem vergonha. Um bando de sem vergonha que na está realidade atrás de eles querem favor. alguma coisa em Tá troca. atrás de favores. É. Se for ver, sem vergonhice. Ou está com medo da morte, ou está com medo da doença, ou quer um carro novo, quer trocar de esposa, e vão atrás de um macumbeiro, ou seja lá quem for mesmo. Religião que promete, né? Porque hoje a religião tem muito de marketing, fica prometendo as coisas, ninguém consegue fazer nada, mas eles ficam prometendo. E além de ser sem vergonha, é ignorante, porque não foi pesquisar, não foi ver o que realmente acontece. E o mundo é essa lambança aí. Pois é. E daí Freixedo fala, né, das diversas línguas, raças, pátrias e religiões, que na realidade são estratégias que conduzem, né, a pessoa, né, as pessoas a intermináveis guerras, né? E infelizmente esses Porque deuses querem o quê? É aquilo que eu disse para você. A minha religião é verdadeira, daí vem o outro lá. Ah, não, a minha é verdadeira. Vem outro, não, a minha é verdadeira. Tudo isso aí vai acabar em quê? Em guerra. Porque ninguém vai se entender. Se você for ver por trás de todas as guerras, estavam as religiões, né? Então, Pessoas... não tem como se entender. Porque não há tolerância verdadeira. Se só o meu caminho salvo dele não presta, eu vou querer destruir ele, querer convertê-lo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito católica também, falou, não, o fim do mundo está distante, porque segundo as palavras do Mestre Jesus, é necessário que toda a população da Terra esteja convertida. Tem que ser muito idiota para acreditar nisso, né? Então, eu acredito que nós, como seres pensantes, né, é só você... não estou aqui falando mal de ninguém, nem de nenhuma religião. Eu estou mostrando o que diz a história e o que diz os pesquisadores, como o Salvador Freixedo, que é um senhor muito sério, seríssimo mesmo. Ele também, né, como nós, queremos respostas, né? Porque, por exemplo, o Freixedo, ele consegue mostrar para você por que existe sofrimento no mundo. Sim. Ele mostra para você por O que está por trás. O que está por trás de tanto sofrimento nesse planeta? Seres
que estão levando muita vantagem com o nosso sofrimento. Da mesma forma que a vaca sofre a hora que o boi, a vaca sofre a hora que ela morre, o porco também lá, para virar nossa comida, nós alimentamos os deuses, ou esses seres, com a nossa energia. As ondas de vibração. Só que a gente não morre, né? A gente fica sofrendo, e eles ficam lá se alimentando. Exatamente. Quer dizer, uma coisa que é ruim para nós, olha como é o universo, uma coisa que é ruim para nós é boa para alguém. Assim como a morte e o sacrifício do animal, porque nenhum animal quer morrer, é bom para quem come carne, é bom porque está me alimentando e tal, mas é mal para alguém. Então sempre tem o lado que está levando vantagem e o lado que está, né, se ferrando. E Salvador fala também que as religiões, elas têm causado à humanidade muito mais dor que alegria. E se pode dizer que, além disso, eles causaram muito, impediram, né, o avanço da cultura, eles impediram o avanço da tecnologia. Há muitos povos, pode ver o povo da Índia, né? As pessoas da Índia. Está numa decadência terrível. Mas muito não tanto por influência do hinduísmo, mas por influência do islamismo, que invadiu religião, lá e acabou se... religião também. Né, que acabou fazendo tudo aquela desgraceira lá. E a vida lá é terrível. Pois é. Então, o Freixedo, estudando o caso daquela senhora, né, de Escorial, ele salienta 2 pontos, né? Primeiro, esses seres buscam uma maneira imediata de conseguir prazer proporcionado pelas ondas cerebrais dos cérebros quando está excitado e atormentado, ou com dor, ou com medo. Que é o caso que quando aparecem as visões, né, as pessoas que estão ali em volta, elas não estão com uma energia muito boa, né, porque é algo estranho. E esses seres, para provar que eles estão ali, eles fazem materializa terço. Você já viu que interessante? Sim, igual o Sai Baba fazia. Materializa terço, eles... Não é o sol, veja bem, diz que mexe o sol, mas não é o sol. Eles usam algum processo ali que as pessoas têm a impressão que o sol está se movimentando. Eles também emanam cheiro de rosas, né? Isso é muito comum. Então, tem muitas coisas que esses seres fazem para mostrar para aquelas pessoas que estão ali que aquela pessoa realmente está tendo um contato com um ser divino, né? E o que eles estão, a primeira ali naquele momento, eles estão proporcionando prazer através das ondas cerebrais daquelas pessoas. E a longo prazo, o que eles pedem? Pedem que construam um santuário, uma igreja. Por quê? Porque daí vai vir muito mais pessoas, né, em busca de... Geralmente problema com gente com problemas. Exatamente. Sofrimento, vai levar sofrimento. Porque gente que a vida está boa não vai lá. Então, pessoas com muitos problemas, sofrimento, vão à igreja fazer orações, adorar esses deuses e emanar, né, esse sofrimento, e que é realmente o que eles gostam, né? Eles gostam de um clima de ânsia e angústia. O deleite dos deuses. Deleite dos deuses. É só você estudar a história, né, que mostra, né, essa questão de como eles procuram realmente provar, né, o ser humano, e coloca tantos problemas na vida do ser humano para que a vida do ser humano seja uma desgraça total. Então, e o livro do Freixedo fala de muito mais coisas, e ele fala também no caso, né, de esses seres, eles buscam mesmo essa adoração, eles gostam principalmente de ambientes onde o ambiente é desagradável. É igual a gente vai na casa de alguém, né, e você sente uma energia ruim, né, e diz que tem videntes que conseguem enxergar, né, esses seres e tal. E eu estava querendo chegar ao seguinte, que eles, para alguns, eles se mostram, né? E algumas vezes se dão mal. Porque no livro do Freixedo, das Aparições Marianas, ele conta que da aparição em Cuba. E Cuba, eles são comunistas, né? Cuba são comunistas. E diz que apareceu lá para umas pessoas e Fidel mandou tacar fogo na santa. Né? Mandou bombardear a entidade. Mandou bombardear a entidade e falou para o povo, pare com isso, que isso é coisa dos Estados Unidos. Então, quer dizer, lá eles não... E até falando sobre isso aí, meio, né, política, no caso de Fátima é um exemplo bem claro que dizem que ela previu 3 guerras e 2 aconteceram. O que eu quero dizer é o seguinte, né, qual era a mensagem dela? Na época o comunismo estava avançando no mundo, e o comunismo ele é contra todas as religiões. É o ateísmo, o materialismo mais rasgado que possa haver. Só que o que aconteceu?
A preocupação dessa entidade era justamente isso. Puxa vida, a Rússia não acredita mais na gente, eles não seguem mais a gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar um alerta. Se eles não voltarem a me adorar, eu vou castigá-los. E isso aconteceu 2 vezes. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mais na Segunda Guerra Mundial, porque o comunismo já dominava grande parte do mundo e a Rússia tinha se tornado ateia, completamente ateia. E a mensagem foi essa: enquanto a Rússia continuar com o ateísmo, vai haver castigo. Então, quer dizer, era uma profecia, ao mesmo tempo era uma manipulação, dizendo que se o povo não se convertesse à adoração a esse ser bizarro, ia ter guerra, e eles iam manipular os poderes do mundo para que houvesse guerra, destruição, castigo, morte, violência. E aconteceu. Agora está para acontecer a terceira de novo, né? A profecia de Garabandal, lá as meninas que em Garabandal, na Espanha, que viram a santa, falaram o seguinte, que enquanto o mundo que falta ainda se converter não se converter, vai ter guerra. Então é um ser muito amoroso, é um ser muito compreensivo. Né, não, tá querendo detonar com tudo. Então eles estão manipulando, são profecias aí que são pura manipulação. Eles mesmos fazem as profecias e fazem com que elas se cumpram. Né? Manipulação. E eles querem adoração de qualquer jeito. Eles querem manter o controle. Só que o mundo está caminhando para ser ateu. Eu vi uma reportagem aí, não sei aonde, que o mundo está caminhando para se tornar um mundo sem religião. Vai demorar um pouco ainda, mas é uma tendência forte. E a internet está contribuindo muito com isso. Tanto que os padres estão falando que a internet está descristianizando o mundo. Que favor importantíssimo a internet está fazendo para o mundo, libertando o mundo. E a tendência é essa, é o que você falou, que vai chegar uma hora que ninguém mais vai aceitar esse tipo de coisa. Eu não sei o que eles vão fazer. Mas aí que, né? Não sei o que eles vão fazer. Nós não podemos esquecer que eles são poderosíssimos, né? E estão que eles podem passam à nossa frente. Eles podem fazer o que eles quiserem com a gente. Como fazem, né? E abduzem, fazem as abduções e fazem o que quer e fazem as aparições e atormenta quem eles querem. Enfim, né? Então, eles tanto aparecem como Virgem Maria, como não. Sim. São os mesmos. São. A mesma tropa aí. Dependendo da crença, né, daquele povo, eles vão, por exemplo, na Índia, eles aparecem como os deuses que os hindus acreditam. Exatamente. Ou é a mesma coisa nessas tribos indígenas, né, que eles também adoravam, né, os deuses deles, né, o Tupã e vários outros deuses. E o detalhe, os nossos deuses vêm do céu, todos falam isso. Todos do céu. E essa aparição acontece onde? Ela acontece do céu, para que a gente da terra possa olhar para o céu e ver esses acontecimentos. Então é um absurdo atrás de outro, é uma sem vergonhice. Se eu fosse eles, eu mudava minha dieta o quanto antes, porque continuar se alimentando de energia negativa humana, uma hora não vai dar certo. Então, eu falei um pouquinho, é um pouquinho menos que eu falei, porque nesse livro Las Aparições Marianas de Salvador Freixedo tem muita coisa, né? Eu só contei um pouquinho. Agora eu vou falar um pouquinho também, ele falou dessa questão dessa mulher que é na Espanha, né? Que acontece muito na Espanha. Na Espanha, muito. Inclusive um dos pesquisadores disse que a voz, que a entidade uma vez falou que ela ia se manifestar, ia ser visível e ela ia falar algumas coisas. E a voz era metálica. Exatamente. Como se fosse feita por um equipamento. Um computador, um equipamento, uma tecnologia, alguma coisa assim. E não algo 100% espiritual. Eu lembro muito que uma vez perguntaram para o Osho se os OVNIs eram bons, né? Daí ele falou assim, olha, se é material, então você não espere nada de algo que é matéria. Você se lembra desse livro? Então, né, se é material, então você não pode esperar muito, né, da matéria. Então, eu vou falar um pouquinho sobre outro caso de aparições marianas que tem no livro de ETs, Santos e Demônios na Terra do Sol, que é do senhor Reginaldo de Ataíde, que é um pesquisador, né, e é da Biblioteca UFO. Ele conta o caso de Batureté, que o beato José Hernani dos Santos acreditava ser um canal que se comunicava com a Virgem Maria, que ele realizava esses rituais na Serra de Batureté. A senhora realmente aparecia para ele, mas que na realidade esse senhor aqui, ele tinha um centro de ufologia lá, não sei, deve ter ainda, mas eu acho que ele já faleceu porque ele
Ele estudou por muitos anos e eu lembro que a última vez que eu vi, ele estava já bem velhinho. E eles, quando aparecem essas coisas lá no Nordeste, que o Nordeste, como a gente já comentou aqui, é foco dos alienígenas, né? Eles iam, né, ir pesquisar e tal. E o que nesses lugares muita gente chegava, né, no dia da aparição. Até tem fotos nesse livro, ó, fotos perfeitas. Fotos coloridas dos fenômenos. É. Daí ele escreveu numa foto aqui: alguns em pânico, outros em fervoroso rosário de prece. Esse foi o cenário que se via na Serra do Batureté, quando o beato Hernani iniciava suas orações pedindo à Virgem Maria bênçãos. Estranhos objetos então foram vistos. Daí mostra as fotos de 3 luzes, né, que com certeza eram 3 naves. E o interessante é que ele e as pessoas que estavam com ele, com esse senhor Reginaldo de Ataíde, eles iam, como eles conheciam, eles estudavam, eles falavam lá, os extraterrestres, e o povo ia bater nele, batia, sabe? E ele começou a pedir socorro pro cara que estava filmando e tirando as fotos, sacuda aqui, o povo tá me linchando, deixa que linche você, não posso perder as imagens. O cara, ele conta aqui. Então o povo fervoroso, olha o perigo, né? Eles achando que é a Virgem Maria, que é a aparição da Virgem Maria, e o outro vem e fala que é coisa do demônio, porque extraterrestre para os católicos é coisa do demônio. Então você veja aí o quanto de energia negativa que já estava rolando, Nossa, né? é um banquete para eles. Então é só um pequeno detalhe sobre esse assunto das aparições marianas que tem nesse livro. E que é o caso de Batureté, que por muito tempo também apareceu lá. Daí parece que eles se cansam, né, dos videntes e vão procurar outros, né? E daí ali já faz uma igrejinha e aí já vai enchendo. Tá dominado. Já vai enchendo de igreja. Bom, então é isso que eu queria falar só um pouquinho para vocês, porque nós não somos donos da verdade, mas nós buscamos a verdade, né? Se estamos aqui, enquanto estamos vivos, nós temos que buscar a verdade. E esse caso das aparições marianas, justamente porque hoje aqui no Brasil é o dia da Aparecida. Dia da Inanna, hoje é dia da Rainha do Céu aí dessa. Então, e continua. Ser dominador que. Se você não faz o que ele quer, você tá lascado. Né? Dessa tirania que governa o mundo aí, que está lá, até além de Illuminati, dessas bobagens todas aí, maçonaria, não sei como o a quê. gente fala, né? Muitas pessoas querendo dominar, né? Muitos seres visíveis e invisíveis querendo dominar. Aquilo, sempre tem um mais forte, né? Então. E esses aí fazem o que querem na Terra. Isso aí é. Estão aí fazendo todas essas bagunças, tudo. E eu só posso falar uma coisa. É lamentável você viver num planeta assim, né? Eu sempre me pergunto, o que eu estou fazendo nesse planeta? Porque eu não tenho nada a ver com esse planeta. Daí dizem que tudo tem um objetivo, nada é à toa, né? Pois é. Nós estamos aqui nessa radinha, né? Pequenininha, falando para as pessoas e... Na realidade, eu gostaria de estar na Rádio Nacional da Espanha. Pois é. Né? E até me lembrei também das aparições da Virgem em Medjugorje. Medjugorje, que é na Croácia. E foi onde teve aquela guerra dos Balcãs. E ela profetizou, falou que tudo isso ia acontecer. E o interessante é que na cidade de Medjugorje não houve nenhum bombardeio. Como pode isso? Como pode, no meio de uma guerra, uma cidade lá no meio do interior da Croácia, não ser bombardeada e tudo em volta destruído? Justamente no local que ela apareceu e as pessoas deram atenção para ela. Medjugorje, quer dizer, ela protegeu a galerinha que estava ali. Coisa, então, essa é uma das histórias atualíssima, porque a guerra dos Balcãs foi na década de 90 e ela estava lá. Ela estava no meio da guerra. A Santinha estava no meio da guerra. E outras histórias, como o próprio Freixedo conta, nas batalhas medievais, onde os reis viam Jesus no céu carregando uma bandeira com uma cruz, e os islâmicos do outro lado, lá de Marrocos, viam Maomé num cavalo dourado, brilhante. Então, quer dizer, cada um via o que precisava ver. A guerra, né? E para um destruir o outro. Eles incentivando a todos a ir lá e matar o outro. Então a situação está assim, nós somos reféns de alguma coisa aí, seja nave, não seja nave, seja de outra dimensão, seja tudo junto, numa salada só. A gente está à mercê. Está à mercê. E nós é como se fosse aquele desenho lá da Fuga das Galinhas. Né? As galinhas querendo fugir do galinheiro, né? Quando descobre, né, o que vai realmente acontecer com elas. Ou a história da vaquinha, que é seu livro. Vaquinha Baba. Vaquinha Baba.
que ela descobre que a vida na roça por uma vaca não tem um futuro nada promissor. Né? Porque ela achava que quando Chegasse o o caminhão. caminhão para levar as vacas, elas estavam indo para o paraíso das vacas, né? Daí que ela descobre que o paraíso das vacas é um matadouro, né? Daí começa a história, né? Eu escrevi modéstia à parte e é muito legal. Então, isso aí precisa virar um livro ainda, precisa ser editado. Pois é. E até fazendo uma parte aqui, estava conversando com a Nancy, eu via, porque ela escreve muito, ela escreve tudo que ela vai falar no programa dela. E eu olhando o material, ela falando e eu olhando, Nancy, todo esse material que você está fazendo aí vai virar um livro, pode virar um livro. É a mesma coisa, eu falo para você, tudo que a gente fez, todas as pesquisas que você fez, pode virar um livro. Sim. E ela me falou, uma amiga minha que é editora, tal, ela disse que no momento agora é livro e-book, agora o negócio é e-book para internet, tal, fica mais barato. E de repente você pode conversar isso com ela para ver como é que tá isso, porque ela tá para fazer mais um livro. Vou perguntar para ela, porque um dos meus sonhos é ter, né? Eu quero que a minha história vire filme já, em Hollywood e tudo mais. Já que estamos aqui, vamos pensar alto, né? Sim, ideias não faltam, né? Não, ideias não faltam. Então, nós só nascemos na cidade errada. Ou na cidade certa, sei lá. Bom, nós vamos. A gente nem vai para o intervalo, né? Esse dia eu só vou falar. Nós vamos encerrar. Agora a gente tem que acabar até um pouco antes. Nós vamos encerrar por aqui a questão das aparições marianas. Eu realmente espero que tenhamos feito as pessoas pensarem pelo menos um pouco, né, sobre essa questão da religião, a questão dessas aparições estranhíssimas que as pessoas não param para pensar, para elas pensarem que esses seres, eles querem só a dor, o sofrimento do ser humano, eles não estão preocupados nem um pouquinho com o seu bem. E isso, eu não acho isso ruim, eu acho isso bom, porque a natureza nos fez com tudo que nós precisamos para viver, né? Nós temos a nossa capacidade de pensar, nós podemos ir e vir, não precisamos de nenhuma muleta, né? Porque as religiões, elas não passam realmente de muletas. E a gente também pode esquecer que as pessoas, elas são muito fáceis de ser manipuladas, né? Muito fáceis de ser manipuladas. E enquanto elas forem fáceis de serem manipuladas, a situação vai ser essa, né? E lembrando que, do ponto de vista da astrologia, nós estamos entrando na era de Aquário, e o símbolo do Aquário é um homem derramando, ele está segurando um jarro, né? Vamos dizer assim, o nome daquilo é ânfora, mas é um jarro, ele está derramando a água. E, na verdade, o que ele está derramando é o conhecimento. Então é uma era aí onde o conhecimento vai ser derramado. Que maravilha, eu quero todo conhecimento. Isso já está acontecendo. E vai ser uma área extremamente tecnológica, cada vez mais. E isso vai propiciar cada vez mais conhecimento. E isso vai talvez ser a libertação da raça humana. Da quinta raça. Da quinta raça, vamos... Então, eu estava me lembrando aqui, né, muita informação, mas eu estava pesquisando, depois de ler o livro do Freixedo, eu estava pesquisando a história dos santos. Por exemplo, eu pesquisei a história da Joana d'Arc. Joana d'Arc. Eu estava lendo o livro, daí eu me lembrei de Joana d'Arc. Daí eu fui pesquisar a história de Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma camponesa, né, uma pessoa humilde. Ela tinha 16 anos, olha que coisa. Na realidade da Idade Média. Né? Na Idade Média, ela tinha 16 anos e ela ouvia, né, as vozes, né, as vozes falavam para ela que ela tinha que ser uma guerreira, que ela queria ajudar a libertar a França. E ela era uma mulher, né? E realmente ela foi lá, o rei a princípio achou aquilo estranho, né? Mas depois eu acredito que o rei também ouviu as vozes, né? Para que deixasse a Joana d'Arc ser uma guerreira. Ela liderou exércitos, vestida como homem, né? Até quando depois que ela foi julgada... Roupa de soldado da época. Aquelas armaduras pesadas. Quando ela foi julgada pela igreja, perguntaram por que você usava roupa de homem? Porque a igreja não permite que mulher use roupa de homem, né? Então, até o quê? Então, enquanto ela serviu ao governo... foi tudo bem. Daí chegou um momento que ela foi caçada, né? E ela matou muita gente, né? Ela era muito nova, imagina 16 anos. Mas por que ela fez tudo isso? Ela era perseguida, era escrava das vozes. Isso que eu ia falar, porque ela achava que ela estava sendo um instrumento divino, né? O divino estava querendo usá-la naquele momento para guerrear. Quer dizer que Deus estava com a França e estava contra a Inglaterra. Que bonito. Então, né? Então as pessoas não pensam nisso, né? Usou uma garota de 16 anos nessa guerra terrível, porque guerra nunca pode ser algo que não seja terrível. E daí ela
com 19 anos, ela foi presa, ela foi torturada, né? E a história dela é muito triste. E daí as vozes, né? Esses seres, essa senhora que ela ouvia a voz, sumiu da vida dela. E largou a coitada na masmorra, sendo torturada, sendo interrogada e até que ela foi pra fogueira. É um filme muito bom. Ela foi O queimada. último filme com aquela moça lá, aquela atriz, eu não lembro o nome dela. Ela foi queimada na fogueira. Então você veja bem, aí a Igreja Católica também, né? Queimando as mulheres na fogueira, né? Mas por quê? Por que aconteceu isso com Joana d'Arc? Porque alguns desses seres, né, fizeram com que ela fosse e deu força para ela. Imagine uma menina de 16 anos e punha a espada e tal. Então, enquanto a Joana d'Arc foi útil para que as coisas acontecessem de acordo com esses seres, né? Essa guerra e tal. Para a política e para a religião da época. Enquanto ela estava, né, sendo útil, ela foi tolerada. Foi tolerada. Exatamente. Depois daí os seres deixa a própria intriga do ser humano dar cabo dessa mulher aí. Sem falar que todo o sofrimento delas, para eles é excelente, né? Eles têm um deleite com o sofrimento do ser humano. E Joana d'Arc sofreu muito e morreu com 19 anos, né? Na fogueira. A Igreja Católica torrou a Joana d'Arc na fogueira. E daí eu também pesquisei sobre Martinho Lutero, né? Lutero, que foi quem se rebelou contra a Igreja Católica na época. E Lutero também ouvia vozes, né? Então, Lutero, você vê que como esses seres que são mais que a gente, que são mais poderosos, eles controlam, né, as pessoas, né? Eles conseguem dominar, manipular as pessoas para que as coisas aconteçam do jeito que eles queriam. Então, eles, com certeza, eles falaram, agora vai ter que vir uma ramificação do catolicismo. Pra fazer guerra. Isso, mas com o objetivo do quê? De lá para frente, os católicos guerrearem com os protestantes. Então, já vai delineando, né, o caminho que tem que andar. Daí quem que apareceu? Lutero, né? Daí Lutero começou a ouvir as vozes, começou a questionar a igreja. Lutero, para a época, ele era uma pessoa assim bem fanfarrão, né? Que gostava de bebida, de mulher. Isso porque era monge. Então, mas ele não era monge. Ele foi ser monge porque ele não queria ser morto. Disse que ele matou alguém e daí lá fugiu e foi ser monge. A história do Lutero é muito legal também, né? E a Igreja Católica fala muito mal do Lutero. Eu gostado que essa parte aí eu não vi no filme que os evangélicos fizeram do Lutero. Você não viu, né? Essa parte dele não tem. É isso que eu ia falar. E tem a parte que a Igreja Católica fala do Lutero, né? Que é o ruim do Lutero e os protestantes só falam bem do Lutero. O filme protestante que eu vi só falava bem. Então, é muito interessante você ver os dois lados, né, da questão, mesmo porque nós não estávamos lá e nós só temos a história, né? E diz que toda história tem dois lados, né? Que ninguém é santo, é lógico, né? Aqui na Terra, como eu falo, todo mundo é sem vergonha, então... Agora, se vir falar pra mim que os santos são santos, não me venha com esse De papo, jeito porque nenhum. os santos da Igreja Católica são santos, porque poupe-me disso, né? Por favor. Osho falava que todos os santos tinham problemas psiquiátricos, né? Começar por aí. Desequilíbrio mental. Os santos tinham desequilíbrio mental. Então, gente, estudar é algo muito legal. E hoje em dia, falando em estudar, hoje eles dão, vamos falar do Brasil, né? Eles dão mais valores para as igrejas do que para a escola, né? Haja visto o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Veja o que está acontecendo no O Rio de Brasil Janeiro. está seguindo um caminho aí que talvez não tenha volta, porque se as religiões dominarem o Brasil, isso aqui vai virar virar um talibã. Isso aqui vai ser uma verdadeira desgraça, né? E eu fugiria do Brasil se isso continuar, né? Se continuar, se eu puder ter chance, eu vou fugir do Passaporte já Brasil. tiramos, assim. Eu vou fugir do Brasil se eles realmente efetivarem seu domínio sobre o Brasil. Não tem como viver aqui E é mais. como eu disse no começo do programa, quanto maior a ignorância do povo, mais religião tem. Infelizmente. Então é o que está acontecendo aqui. O Brasil é um celeiro perfeito para domínio de fundamentalismo. Do fundamentalismo religioso. É perfeito. E está se afundando cada vez mais. Ano que vem a eleição, eles estão querendo botar um presidente evangélico aí para dominar o Brasil. Mas também há uma profecia dizendo que vai haver uma guerra civil no Brasil. Em 2017. 2017, é claro que esses evangélicos estão todos na lambança também aí da roubalheira. Mas aí você veja, o nosso programa de hoje falou que nós somos manipulados. Tudo isso aí é uma manipulação. Efetivamente, a gente é apenas fantoche. Todo esse processo dos evangélicos, esse processo político, nós sabemos que eles também estão sendo manipulados. Eu não sei se eles sabem. Não, é lógico que não. Mas que estão
E está crescendo cada vez mais, é preocupante, muito preocupante. E espero que alguém mais forte acabe com essa palhaçada no Brasil de religião, que está terrível. Pois é, o programa de hoje foi isso. Eu espero que as pessoas tenham gostado, não vou dizer, né? As pessoas, elas estão acostumadas com a novelinha das 8 e a gente traz coisas bem pesadas, Tem que né? falar a realidade, pô. As igrejas estão aí crescendo, dominando cada vez mais, já mandam na política, crescendo, crescendo, crescendo. O que vai ser? E não esqueça que eu acabei de falar. Eles são manipulados, assim como eles querem, os seres querem manipular. Eles estão sendo manipulados e ponto. Você veja bem a Bíblia, né? Que a Bíblia é um livro muito questionável, mas você veja bem, já está tudo escrito já o roteiro. O roteiro do que vai acontecer está escrito lá. Até o final do Apocalipse já está tudo escrito o que vai acontecer. Quem fez o roteiro? Eles fizeram o roteiro, agora eles vão ter que dar um jeito de fazer com que aconteça. É ponto. Esse planeta é uma piada. Entendeu? Esse planeta é assim, é uma piada. E serve a mim como consolo, se nós estamos despertando, pelo menos em termos de conhecimento, esse conhecimento vai ter que servir para alguma coisa. Não vai ser para a gente simplesmente, nós somos um bando de idiotas enganados por um outro bando de idiotas, e daqui a pouco eu morro e vai ficar só por isso mesmo. Acredito que não. Quero acreditar que não. E me despeço com essas palavras. Eu acredito que o objetivo é que mais e mais pessoas acordem, né? Sim, isso vai acontecer, está acontecendo. Bom, enfim, muito obrigada a todos, né, que estão nos ouvindo. Não esqueça aqui do blog, né? Portal Livre 2013.blogspot.com.br. Estamos aí com mais de 1.300 acessos e muito feliz com isso. Logo, logo a gente chega a 2.000. Com certeza. Agradecemos a todos e até sábado que vem. Isso aí, muito obrigado.